Olá, boa noite. Vamos a mais um vídeo do canal Histórias que a Vida Conta. A história de agora é bastante divertida, mas é real. Realmente uma história que a vida conta. Nos remete aí aos anos, acredito eu que 50, na cidade de Bananal, na área rural. Meu pai, que sempre me contava essas coisas, eu cresci com ele contando, e essa era uma dessas coisas que ele me contava. Que o meu bisavô, ele tinha uma fazenda em Bananal, né? Uma fazenda roseira que um dia foi vendida, e o nome dele era João Vane. Então ele tinha muito gado, cavalos, burro, mula, e ele tinha uma mula marchadeira naquela época. Vocês vão entender a história, né? Mula boa de marcha, famosa na cidade, né? Ele era um mineiro, descendente de italiano, e morando no Vale do Paraíba, no interior paulista, né, na divisa com o estado do Rio. Naquela época tinha muitas pessoas para as roças, para o sítio, fazenda. E havia um senhor lá que se chamava Paulo Canjica. Esse senhor era, vamos dizer o nome correto que tem que se dizer hoje, né? Afrodescendente. E ele cresceu lá com sua família, aquelas famílias do campo, né? Ali, trabalha aqui. E ele não casou, não constituiu família, nem teve namorada. E cresceu ali trabalhando com as pessoas. E vai vendo como a vida às vezes nos faz rir e se divertir com o que hoje, né? As pessoas falam que é bullying, que é feio, né? Mas era as coisas que vinham do coração das pessoas antigamente, não era maldade, né? O mundo era real, o mundo não era mentiroso, o mundo dizia a verdade, na maioria das vezes, para as pessoas. E as pessoas eram simples e puras. Então, o senhor Paulo Canjica, ele não estudou nem nada. E naquele tempo, todo mundo tinha que servir o exército. Existia bem menos pessoas no Brasil e no mundo. O serviço militar brasileiro levava a maioria dos jovens, né? E eram jovens, mas um jovem dos anos 60, 70, 40 era um homem já que tinha feito muitas coisas em termos de trabalho. E eu acho que seu Paulo Canjica prestou esse serviço militar, ou foi na tentativa, né, na cidade de Lorena, que representava o Vale do Paraíba. Hoje em dia, essas cidadezinhas menores, hoje em dia, desde o final da década de 70, dispensa os jovens por dizer que são municípios rurais, né, de tributos rurais. Mas na verdade hoje não tem nem tributo rural nessas cidades mais, né? É só o título. E daí ele foi, todo mundo tinha que ir, ele foi, não tinha leitura. Quem já viu o certificado antigo vê que o tenente responsável assinava lá, não possui leitura, soldado tal tal, ou possui leitura. E daí ele foi, né? Fez os exames, foi selecionado, normal, disse que era um puta de um homem forte. Chegou lá para incorporar, né? Ficar as primeiras semanas, alojado, daí tudo bem. Tava achando meio estranho, né? Que ele era acostumado na roça, no mato, mas estava tudo bem para ele. Aí começou a parte cívica, né? De apresentar, de ensinar as pessoas a marchar, a se apresentar. E o pessoal já pegando, que eles gostavam de pegar no pé das pessoas para que as pessoas se desenvolvessem, né? O mundo era muito diferente, né? Você estava numa cidade pequena, você estava isolada, ou você era simples, puro ali, ou você era mais ativo de uma cidade maior, ou mais ativo dali com contato com outras pessoas de outros lugares. E não era o caso dele, ele era bem simples, bem humilde, dali mesmo, mateiro. E ali tá lá, né? E antigamente era um número. Não demorou para chegar no número dele, não sei qual era, não foi no passado. Só que ele era um
um dos caras da linha de frente, porque ele era alto, grande, para formar a fila ali da marcha, de cantar o hino, das apresentações. Beleza, aí começou com um ensinando a marchar, a outro aprendeu, soldado lá mais antigo, ensinando, chegou até ele, na marcha, soldado, número tal, e ele ficava quieto. O cara chegava, marcha, soldado, ele ficava quieto. O cara foi falando, naquela época as pessoas aprendiam na brutalidade, né? E o cara foi, pá, um chute na bunda dele. Outro. Aí ele soltou a língua e falou assim: eu não marcho não, senhor, marchar só a mula do São Giovanni, dizia ele. E o soldado ali, vendo que ele não conseguia nada, ele chamou o cabo, a mesma coisa. Não marcho não, senhor, só a mula do São Giovanni. E pá, chute na bunda dele. Veio o sargento, fez a mesma coisa, e ele repetia as mesmas frases. Marchar só a mula do São Giovanni. Não vou marchar não, senhor. O pessoal ali. Mas o pessoal antigamente era meio lerdo também para entender as coisas, né? Aí o sargento pegou, então vamos chamar o tenente, né? O que toma conta para conversar com ele. O homem veio, fez a mesma coisa, achou que ele estava fazendo uma brincadeira de mau gosto. Marcha, número tal. Ele não. Marcha, ele não. O cara vai lá, pá, chute na bunda dele. Chutinho assim, educativo, né? Que dava, né? E ele nada. Aí o cara olhou bem pra ele e falou assim, deixa ele. Chamou os caras, deixa ele, calma, deixa ele. Chamou ele e falou assim, ele não dá pra ficar aqui, ele não vai aprender. Não falou que ele tinha problema, falou ele não vai aprender. Ele é um cara mateiro e o que ele tá dizendo é que ele não sabe o que é marchar, que o soldado marcha, que vai ter que fazer a apresentação. Ele não sabe nada disso. O cara foi lá ver, ele é analfabeto, criado no mato. Então a gente vai dispensar esse coitado porque pra que judiar dele? Deixa ele o resto do mês aí e depois a gente vai dar os documentos dele e ele vai embora lá pra cidade dele, trabalhar na roça, que é o que ele gosta. Tem outros aqui pra gente ir ensinando, outros que merecem. E assim foi. Chegou e dispensou ele, chamou ele, Paulo, vem cá, tal, tal. Deu o certificado dele. E ele tinha muito orgulho em contar isso. Você vê como as pessoas eram simples em contar para as pessoas o que ele falou ali. Ele levava o chute e falava, não marche não, senhor, marchar só a mula de São Giovanni. E o pessoal perguntava e ele repetia. Aí ele mostrava o certificado dele, dizia que era um documento de primeira qualidade. E assim ele foi vivendo por lá. Mas ele era assim, simples e o puro caboclo do mato, simples, trabalhador, que nasceu ali só realmente para coisa simples, para coisa pura, a agricultura, a mata. E esse homem ele nunca casou, ele viveu por ali. Logo ficou sem família e foi morar numa casinha que os fazendeiros arrumaram para ele. Ele trabalhava para um e outro. E meu pai ainda dizia que quando morria gado, eles davam a carne, que era normal, né? Em sítio também já fiz isso. Mas a gente fazia quando sabia que era um acidente e tinha acabado de ocorrer. Ele não ligava, as pessoas davam carne, ele ia lá buscar, podia fazer dias, cortava, não tinha geladeira, punha no sal. Muitas pessoas devem conhecer um bicho que chama saltão, né? Na roça fala sartão, né? É um bicho, é bicho mesmo. Mas não é um bicho de bicheira, é um outro tipo de bicho que pouca gente dos mais jovens conhece, porque hoje tudo refrigera, né? O sartão, o saltão, não sei como chama. Ele buscava essas carnes, salgava e punha na fumaça do fogão de lenha e juntava esse sartão aí, esse bicho aí. E ele ainda brincava que aquilo era arroz.
Hoje está extinto, né, por causa do sistema de refrigeração, de geladeira. Poucas pessoas realmente vão saber e vão lembrar disso daí, desse tipo de bicho. E ele foi vivendo assim a vida toda, sempre lembrando da mula do São Giovanni e do pessoal lá do exército que queria que ele marchasse, e ele não marchou de jeito nenhum. Uma outra passagem desse homem foi que havia um parente do meu pai, que eu acho que chamava Norvilino. Ele tinha lá umas vaquinhas, e as vacas antigamente não davam muito leite porque não se tratava, né? E dizem que esse é o melhor leite, né? O leite da vaca que dá pouco, principalmente para o sistema digestivo. Leite puro, leite sem produto químico, produzido direto do mato, que a vaca comia e produzia. Vaca que dá até 5 litros, né? Pode pesquisar. Então ele tinha essas vaquinhas, tirava esse leite, na sexta-feira santa ele costumava doar o leite. Foi lá, chamou o seu Paulo Canjica, falou assim, vamos levar a tomar um leite no curral, que amanhã é sexta-feira santa. Lá foi ele, né? Ele falou, pode tomar leite, seu Paulo Canjica. Quando ele virou as costas, mais as vacas dele estavam quase tudo seca, ele tinha lá um baldinho pequeno. Era só aquele baldinho de leite que ele tinha. Quando ele chegou, cadê o leite? Ah, você me deu, eu tomei. Ele virou o balde e tomou o leite tudo do homem do balde. E essas coisas dele foi entrando para a história nessa área rural da cidade aí. Até que muito tempo depois, ele faleceu, né? E uma história aí pro canal, né? Uma história. Não é um bullying, é uma história que aconteceu. Era a simplicidade das pessoas, né? Era um mundo autêntico que existia, que não existe mais, que jamais vai existir. E, né? E o exército antigamente, né? Falo antigamente, até os anos 90, 95, ele tinha um lema, né? Aceitamos jovens e devolvemos homens. Era tudo muito diferente, né? Você tinha que aprender. Ou aprende, ou aprende. Era assim. Mas no caso do Sr. Paulo Canjica, eles tiveram que dispensar ele, porque ele não marchou, porque disse que não era a mula do São Giovanni. Isso é um fato real, que agora está no canal. Boa noite a todos, peçam que assista, curtam, compartilhe e dê um joinha. Muito obrigado, fique com Deus. Me siga também no canal aí se puder. Amém.